Do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que é também a sede da Força Sindical, que é uma turma com quem eu tenho andado há muitos anos, e por isso eu sou muito agradecido de mais uma vez poder voltar aqui, agora com a responsabilidade aumentando todo dia, depois do que aconteceu com o presidente Lula. Minha responsabilidade está aumentando muito, e eu preciso muito conversar com a liderança dos trabalhadores brasileiros, para que a gente entenda, por primeiro, o que está acontecendo com o Brasil e tentemos juntos construir uma resposta para essa situação que é uma crise de muitos ângulos. A crise brasileira, eu tenho 38 anos de vida pública. Já fui governador, ministro, prefeito, deputado federal, deputado estadual, enfim, isso tudo já faz um bocado de tempo. Eu nunca vi uma crise tão complexa e intrincada como a que nós estamos vivendo, porque tem um ângulo econômico, um ângulo social, mas tem também um ângulo político, institucional, uma certa anarquia, e tudo isso pede muito que a gente, enquanto não começa a papocar os foguetes, papocar é estourar, né? Enquanto não começa a estourar os foguetes, enquanto as musiquinhas infernais não grudam no ouvido da gente, a gente precisa conversar sobre o nosso país. E aí eu quero agradecer ao Miguel, essa grande liderança sindical brasileira, presidente do maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Se me permite cumprimentar esse amigo e irmão, que é o presidente nacional e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Cumprimentar algumas pessoas que estão aqui, o Antônio Neto, presidente da UCB, da União da CSB. Cumprimentar o meu amigo Medeiros, né, grande liderança sindical que extrapolou aí para a luta política. Cumprimentar o Antônio Rogério Magri, meu velho, querido amigo. É inacreditável, olha o Magri ali, inteirou 78 anos, o cara está inteiro, rapaz, olha isso ali, olha aí, prazer em te ver. E cumprimentar a juventude e a militância do PDT na pessoa do Gabriel. Muito obrigado aí pela força, pela companhia. Baixa a faixa. E o Jalim, obrigado. Eu estou dizendo por aí, vou repetir para vocês, e vou tentar depois responder as perguntas, que o Brasil precisa fazer alguns acordos antes do debate. E um dos acordos que o lado popular precisa impor a todos os candidatos é a convicção de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. As coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, e daí pulam logo três consequências. A primeira, nós precisamos mudar. Nós precisamos ter coragem de propor que o Brasil, do jeito que está, não pode continuar. Temos que mudar. Segundo, se é um problema estrutural, fica também muito claro que não é problema de Chico, Manel ou Maria. Claro que o Chico, o Manel ou a Maria ajudam ou atrapalham, como a gente sabe disso. Mas não adianta a gente simplesmente imaginar que trocando Chico por Manel ou Maria vai resolver o problema. Não vai, porque o problema está muito mais grave do que a gente pode supor. E por terceiro, nós precisamos entender qual mudança que nós precisamos propor, porque há um punhado de mudanças que estão devolvendo o Brasil à selvageria socioeconômica do século XIX. Se deixar, vão revogar a Lei Áurea, do jeito que as coisas estão indo, que é a lei que acabou com a escravidão no nosso país. Aí eu sustento essa minha tese com alguns números. Nesse momento no Brasil, nos últimos 12 meses, foram assassinadas 64.700 pessoas. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos caboclos, quase todos da periferia do Brasil. É um verdadeiro genocídio, e só 8 de cada 100 desses assassinatos o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem sido capaz de investigar. E aí você tem a semente do medo como um sintoma da selva em que se está transformando a vida nas nossas cidades. O Brasil, pela primeira vez na história, o Lupe deu o número aqui, pela primeira vez na história, em janeiro desse ano, a quantidade de trabalhadores empurrados para a informalidade, o trabalho sem carteira assinada, sem proteção de nada, passou a quantidade de trabalhadoras e trabalhadores com carteira assinada. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos mais gente na informalidade, correndo do rapa na cidade para poder levar algum para casa, ainda antes, né, de aceitar o apelo do narcotráfico que está levando a nossa juventude a caminhos muito assustadores. O Brasil, nesse momento, tem 13.700.000 pessoas desempregadas. 1.500.000 vagas formais foram destruídas no Brasil a partir da vigência dessa famigerada reforma trabalhista que eles fizeram.
1.500.000 de dezembro para cá, no último trimestre, de empregos foram destruídos no Brasil. Querem mais? Eu vou mostrando aqui mais. Mas acho que fica bastante claro que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. E aí vamos tentar entender por quê. É uma rápida reflexão que eu faço. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista de um tempo de nação, que se conta aos séculos, em 1980, o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza da indústria. E a indústria, vocês sabem mais do que ninguém, é o setor mais importante, porque é que paga melhores salários, paga mais impostos, é quem agrega valor para fazer as contas do Brasil com o estrangeiro fechar direitinho. Pois bem, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil, Miguel, era tirado da indústria. Hoje, a indústria brasileira está gerando apenas 11% da riqueza do país. É o mais violento processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial. Caiu de 30 para 11. Mas olha em termos absolutos como a coisa vai ficando mais grave ainda. Em 1980, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da indústria da Coreia do Sul, da indústria da Malásia, do Vietnã e de Singapura. Os chamados tigres asiáticos, tudo junto, e ainda sobrava um tanto. A nossa indústria produzia mais do que eles tudo junto, e ainda sobrava um tanto. Hoje, só a China está produzindo 6 vezes e meia o que o Brasil produz. Isso aconteceu dos anos 80 para cá. A Coreia do Sul já produz 4 tanto do Brasil. A Coreia do Sul produz 4 tanto do Brasil. E do jeito que vai, só vai ficar molhadinho se a gente não interromper esse itinerário de desmonte da indústria nacional brasileira e da nossa própria estrutura de desenvolvimento. Isso aconteceu porque o modelo antigo que nos industrializou dependia de 2 fatores que sumiram da vida nacional. O primeiro, capital estrangeiro de longo prazo e barato. Então, ao invés da gente fazer o grande debate para fazer o nosso capital em casa, nós fomos ali pelo puxadinho, pelo atalho de financiar o nosso desenvolvimento, assentando o nosso desenvolvimento na tomada de dinheiro emprestado dos estrangeiros. Tudo bem, ao longo de 30 anos, o Brasil tomou dinheiro emprestado há 3 anos de carência, ou seja, pediu dinheiro hoje, só começava a pagar daqui a 3 anos, tinha 12 anos para pagar o dinheiro em prestações e o juro era mais ou menos de 3% ao ano. Então não tinha muito erro. Só para vocês terem uma ideia, quem está obrigado a entrar no papagaio do cheque especial paga 282% de juro ao ano no Brasil. Quem tem que picar o cartão de crédito paga 486% de juro ao ano. Nós tomávamos dinheiro emprestado a 3 ao ano. E o outro processo, o outro fenômeno, era a tecnologia. Porque o Brasil partiu para se industrializar, substituindo as compras que a gente fazia do estrangeiro. Então, tudo que o Brasil comprava com grande volume do estrangeiro, era por ali que nós íamos tentar fazer nascer a indústria nacional brasileira, substituindo importações. E isso dependia de tecnologias muito tranquilas, que demoravam 10, 15, 20 anos para uma tecnologia mudar no caminho. Hoje em dia, como a gente sabe, a gente compra um celular hoje, daqui 6 meses a meninada já quer outro, porque o bicho só falta falar, né? O celular só falta falar, mas estão falando já, né? Então, essas duas coisas acabaram na história da humanidade. E todos os países que dependiam de dinheiro estrangeiro para se sustentar quebraram. E o Brasil quebrou. Só que nós quebramos ali no ano 80 quando não tínhamos democracia. O movimento sindical era arrochado, o movimento dos estudantes era proibido, o movimento dos trabalhadores da esquerda, do mundo que tem compromisso nacional e popular, era amordaçado. E aí nós não podemos discutir o redesenho. Veio a inflação como preço dessa quebra, e aí todo mundo, médico mais ou menos, conhece a história, o real vem e acaba isso daí. E hoje nós chegamos na seguinte situação, em que o país tem 2 agendas. Uma pula na evidência da emergência e das urgências populares. Quando a gente anda para conversar com o povo brasileiro, se não tiver botado uma pedra no lugar do coração, a população está pedindo que você resolva o problema da segurança, que você crie uma condição de saúde minimamente digna para quem naquela hora mais sofrida da idade ou de um filho que vai precisar, fica todo mundo apavorado se vai precisar entrar numa emergência. É o grande drama, as grandes emergências que vão ditadas pelo povo como agenda de emergência do país. Muita gente está preocupada com a corrupção, e não é para menos, porque não só uma montanha de dinheiro que podia estar na educação das nossas crianças é botada no bolso de um certo baronato, mas o mau exemplo, que talvez pior ainda do que o dinheiro desviado,
que se dá para a juventude. Como é que nós vamos fazer uma nação em que os de cima todos estão enrolados na roubalheira mais infame, né? Pela primeira, segunda e terceira vez na história do Brasil, o presidente da República, ele mesmo, processado por ladruagem e formação de quadrilha, tendo que comprar voto de deputado ladrão também, para poder escapulir das mãos da justiça. E aí a gente vai ter nas emergências populares. É evidente que tem muitas outras. O Brasil tem 14 milhões de famílias sem teto decente. O Brasil tem um problema grave na educação, especialmente agora, acesso ao ensino médio, profissionalizante. O Brasil tem um problema gravíssimo de infraestrutura. Nós estamos pagando 4 vezes um frete para processar um container do que os nossos concorrentes internacionais estão pagando, e tudo isso vai impedindo a economia de crescer. Porém, existe uma outra agenda que, não sendo ditada pela emergência do povo, nós, especialmente a liderança dos trabalhadores, precisamos ajudar o povo a entender, que é aquela que vai responder de onde vai vir o dinheiro. Porque se você quiser fazer segurança para valer, não pode ter hoje menos polícia do que tinha 10 anos atrás. Ninguém vai enfrentar o baronato do narcotráfico e seus bilhões de dólares com um tanque de guerra cercando favela. Isso é mentira, é enganação, porque o narcotraficante não mora na favela, ele mora no bairro elegante, no bairro rico, e está lá de protegido pela impunidade. Se a gente quer falar em saúde, é preciso dizer de onde é que vem o dinheiro, para a gente poder resolver o subfinanciamento de um sistema muito generoso, que anuncia que todo mundo tem direito à saúde de qualidade, sem qualquer tipo de condição, e ao você fazer a consulta não tem um remédio. Ao ter o remédio não tem um exame especializado. Se precisar de uma emergência dos motoqueiros, motoboy, que todo dia morre 2, 3 em São Paulo, você tem esse drama dos leitos de corredor, etc. Portanto, eu estou tendo que economizar os tempos, eu estou pedindo aos auditórios para a gente conversar um pouco mais sobre essa outra agenda que ninguém conversa muito. Porque é óbvio que a gente tem que dar prioridade à educação, à saúde, ao emprego, ao enfrentamento da violência. Mas é preciso discutir como. E isso exige claramente a gente entender o que está acontecendo com a economia do Brasil. Eu já dei um indicador. O Brasil está se desindustrializando pesadamente. Mas há outros indicadores importantes. Do ano 80 para cá, para mostrar que isso é um problema de modelo, não depende de fulano ou beltrano, do ano 80 para cá o Brasil cresce ridículo 2% ao ano. A riqueza. Melhora um tempo, a gente fica alegre, depois tomba outro tempo, como a gente está agora nesse tombo violento que aconteceu nos últimos 3 anos para cá, que destruiu quase 10% da renda do Brasil. Nós voltamos hoje ao patamar de riqueza que tínhamos em 2007. Praticamente perdemos 11 anos. Tamanha é a extensão dessa crise econômica. Mas saindo do vai, cai, a gente olha mais de longe um pouco, e aí você vai ver, então. Do ano 80 para cá, a riqueza do Brasil cresce 2% ao ano. E a população cresce a 1,7% ao ano, ou seja, quase o mesmo tanto. De maneira que a riqueza do Brasil, por cabeça, não está crescendo, senão marginalmente, 0,4% ao ano, desde os anos 80. Como a gente sabe que isso é só um número para comparar, a gente não pode esquecer que nós temos a pior estrutura de concentração de renda do mundo. De maneira que nós chegamos ao limite em que este ano, 5 brasileiros, não é 5 mil nem 500, 5 brasileiros têm riqueza, fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não existe nada parecido com essa selvageria em nenhum lugar do mundo. E eu ando dedicado a estudar, ando pelas universidades por aí afora, tem livro, tem debate da China à Inglaterra. Não há nada parecido, nem de longe, no fundão da África, com essa concentração de renda perversa no Brasil. Isto é o nosso desafio. O Brasil precisa crescer com um número que seja capaz de cobrir o que os economistas chamam de ganho de produtividade, e vocês sabem na prática o que é: trocar gente por máquina. Gente por robô, gente por automação, e o Brasil agora parou, porque com essa informalidade não tem como, mas o Brasil passou uns 20 anos agora, ganhando 3, 4% de produtividade ao ano, e nós não transferimos a renda disso, a não ser no curto período de 8 anos do Lula. E isso a gente precisa dominar também para entender.
O resto só se concentrou renda no Brasil. Então, se a gente quiser falar sério em desenvolvimento, o Brasil precisa cobrir os ganhos de produtividade. A taxa tem que ser superior a 3%. Porém, nós trazemos 2 milhões de rapazes e moças por ano para o mercado de trabalho. O que quer dizer que o Brasil não pode crescer só acima do ganho de produtividade. Tem que crescer mais um tanto para cobrir os jovens que chegam ao mercado de trabalho, naturalmente querendo empreender e querendo trabalhar. Isso significa, por baixo, que o Brasil tem que crescer uns 10 anos a 5% ao ano, só para a gente limpar o passivo e o estoque monstruoso que está aí. Crescimento não é consequência fatalista do acaso, como estes enganadores de Brasília querem que a gente acredite. O problema do Brasil não é a cunha dos salários, nunca foi. Claro que quando você tem uma padaria aqui numa esquina e na outra esquina por lá tem outra padaria, se essa padaria aqui pagar mais salário para o seu empregado e aquela pagar menos, é arriscado essa padaria aqui quebrar. Portanto, sob o ponto de vista de uma padaria na esquina com a outra, sim, salário é custo. Porém, o capitalista brasileiro, selvagem como é, não aprendeu a lição que o mundo capitalista moderno lá fora já aprendeu. É que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Então nós temos um tipo de capitalismo que escorcha a renda, considera no macroeconômico o salário como custo e fica mentindo que o nosso problema de competir é salário. Não é. A Alemanha é a economia mais agressivamente competitiva do mundo. E não por acaso é o maior custo por hora trabalhada do mundo. Por que a Alemanha não perde a parada se ela paga salários 10 vezes maiores do que o Brasil? Por que a Alemanha continua se expandindo na indústria e o Brasil está se desindustrializando? A China, que durante 10, 20 anos para trás tinha salário mais baixo que o Brasil, já há 2 anos passou o custo por hora trabalhada do Brasil. Bota isso no argumento de vocês na batalha aí, do dia a dia do sindicato. Porque é mentira que o problema da competição brasileira seja salário e renda. É mentira. O problema brasileiro é juro. Esse é o problema brasileiro. Por quê? Porque nós temos uma atividade econômica que entra ano, sai ano, entra década e sai década, não remunera o juro. E a gente não precisa ser economista para entender. Se o juro que o governo paga por um papel é mais alto do que o lucro médio das empresas, essas empresas vão investir por quê? Das duas umas, se ela tiver dinheiro, ela é muito burra de botar num negócio que obriga você a acordar cedo, né, a trabalhar, lidar com fiscal, com corrupção, com o diabo. Quando ela botando dinheiro no banco, leva moleza sem dar um dia de serviço a ninguém, nem produzir um pão, mais do que o lucro que ela teria se investisse. E se ela não tem o dinheiro, que é extensamente a realidade brasileira, como é que pode alguém tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cuja rentabilidade e lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? É tão simples isso, e isso infelizmente é a cara há décadas do Brasil. Sabe quanto é hoje a taxa que o governo paga por um papel? 6,25%. O governo paga 6,25%. Nominalmente, a menor taxa de juros dos últimos 20 anos. Só que, na ponta, nós permitimos que o sistema financeiro brasileiro se concentrasse de maneira que hoje 5 bancos concentram 83% de todas as transações financeiras. E a gente, se quiser botar o dinheiro no banco ou receber o olerite no banco, morre na mão dos 5. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que estão enrolados lá porque os caras, esse tipo de governo que não tem compromisso popular, bota os caras para fazer o serviço dos outros. E aí não tem concorrência. A economia toda indo para o vinagre, desemprego rasgando, e os bancos brasileiros tiveram, esse trimestre, um lucro de 17 bilhões de reais. No trimestre. Como o ano tem 4 trimestres, multiplica 17 por 4, os cabas estão chegando perto de 80 bilhões de reais numa hora que a economia está no vinagre. E aí, meu irmão, em regime sem inflação, não tem conversa. O dinheiro chegou a colar, saiu de outro. Antigamente, não, você tinha uma inflação, o dinheiro saía daqui, chegava em 3 lugares, desvalorizado, mas chegava. Agora não. Se você tem uma economia que não tem nem 3% de inflação, toda essa montanha de dinheiro está sendo transferida de quem trabalha
e de quem produz, tendo o governo como a grande ferramenta de transferência e acumulação de renda para 10 mil famílias de barões que mandam, desmandam, fazem e desfazem nessa sofrida república que é o nosso país. Nós temos que mudar. E aí, a mudança é assim. Nós vamos começar entendendo 3 problemas. Se a gente quiser virar o jogo, eu vou resumir para tentar responder as perguntas. Primeiro problema, explodiu, por conta dessa loucura, o endividamento das famílias e das empresas no Brasil. De tanto juros exorbitantes, hoje, 60 milhões, Miguel, 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e no Serasa. Cada um se sentindo a pior pessoa, porque não está dando conta de honrar o crédito, passou da conta da prestação, está com o nome sujo, cada um se sentindo o pior dos homens ou das mulheres. E não é justo. Se fosse 10 ou 15, tudo bem, mas 60 milhões de pessoas, claramente é uma indicação de erro de condução de política econômica. E isso não vai ser resolvido deixando a conta na mão de banqueiro e de político salafrário que não tem compromisso popular. No campo das empresas, o número também já é assustador. 2 trilhões com T de tapioca, 2 trilhões de reais é o conjunto de débito das empresas brasileiras com o sistema financeiro. 600 bilhões desses 2 trilhões já estão no caminho do bico. Já estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. E aí os cabas pegam quem ainda está escapando e dobra a taxa de juros em cima para pagar a conta do outro que não deu conta de pagar. Mas na verdade ninguém está pagando ninguém. Aqui em São Paulo ninguém consegue rolar um papagaio, nem empresa de primeira linha. Tudo isso está sendo estimulado pelo governo brasileiro, porque está a serviço dessa tropa. Esse é o primeiro desafio que nós temos que resolver. Segundo, o colapso da conta pública. E aqui tem muita conversa mole, mas essa conversa mole não pega a gente que tem o olho aberto. Quando essa perversão de modelo econômico foi começada no mundo, era uma primeira-ministra chamada Margaret Thatcher na Inglaterra. Para fazer a agenda acontecer, qual foi a primeira providência que ela tomou? Quebrou o sindicato dos trabalhadores da mina de carvão da Inglaterra, que era o principal sindicato. Então, para passar a agenda, é preciso destruir a força organizada do mundo do trabalho, para poder transformar o trabalho numa commodity, numa mercadoria, tipo sal, banana, sujeita à lei da oferta e da procura. E isso jamais funcionou em nenhuma nação civilizada do mundo. Nenhuma nação civilizada do mundo prosperou introduzindo insegurança jurídica e insegurança econômica no mundo do trabalho. Quando essa agenda foi imitada pelo senhor Ronald Reagan nos Estados Unidos, a primeira providência para essa agenda passar é a mesma, só que mofada, né? Agora já está provado que não funciona. O senhor Reagan partiu para destruir o sindicato dos aeroviários dos Estados Unidos. Aqui o Fernando Henrique começou essa agenda, a primeira providência dele, isso não é coincidência, é um manualzinho que é escrito nos Estados Unidos e que o caba besta como eu já conhece faz tempo, de tanto rodar e discutir por aí afora. O Fernando Henrique o que é que faz? Quebra a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que era um dos sindicatos mais poderosos do Brasil, nunca mais se pôs de pé. De lá até hoje, nunca mais os companheiros petroleiros conseguiram se recuperar. E isso está aqui no Brasil agora, com um governo que não tem compromisso popular nenhum, passa uma reforma trabalhista que basicamente é fraude, porque a própria discussão dela, os senadores, nas 3 comissões por onde ela passou, as 3 comissões recusaram a reforma. Recusaram a reforma porque ela veio com casca e tudo da Câmara e havia já mudado muito a vida do Brasil, e todo mundo sabia que você não pode defender que mulher grávida possa ser botada num ambiente insalubre, que é uma das coisas que passou, e outras aberrações. E aí o que eles fizeram? Esses conchavos do Brasil, como eles iam votar contra, a reforma tinha que voltar para a Câmara, e o governo estava muito apressado, como todo golpista, de fazer, fizeram um compromisso que tem uma carta do presidente Temer. No processo da lei de reforma trabalhista, tem uma carta do Temer se comprometendo a vetar os artigos que as 3 comissões disseram. E aí eles votaram contra a própria convicção, na confiança de que a palavra do presidente, na escrita, com a assinatura dele, está lá no processo,
ia vetar. Quando passou, deu-se o dito por não dito, o escrito por não escrito, e estamos aí com essa selvageria que destruiu 1.500.000 postos de trabalho formais só do dia que entrou em vigor para hoje. Portanto, resolver a equação do financiamento do Estado brasileiro é um imperativo inadiável. E aí não tem conversa que nem na casa da gente. Tem que diminuir a despesa e aumentar a receita. A lei do menor esforço é aumentar a receita. E aí como? Vamos esfolar o trabalhador? Vamos esfolar a classe média? Não. O sistema tributário brasileiro é o mais regressivo do mundo. Sabe o que é isso? Ele cobra muito menos do que quem pode pagar mais e muito mais do que quem pode pagar menos. Por exemplo, 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais: o Brasil e a Estônia. A Estônia é um país desse tamanho do leste da Europa que não dá para comparar conosco. Ou seja, só nós e a Estônia não cobramos imposto sobre lucros, inclusive de banco. O Brasil cobra, quebrado como nós estamos, dos ricos, 4% de imposto sobre herança. Sabe quanto é nos Estados Unidos, o país do capitalismo? 29% é a alíquota menor, mas chega nas grandes a 45%. Na Europa é 37% a 45% a tributação sobre herança. O Brasil não cobra. Só para mostrar para vocês que, tecnicamente, nós temos condição de arrumar a casa. O porém é politicamente. Por isso que nós trazemos agora o assunto para o ambiente do debate. Porque eu tenho para mim que, se a gente for para uma eleição, ao invés de deixar o povo só escolher um, deixa que eu chuto, o danadão acolá, o que tem uma palavra bonita mais acolá, uma acumulada ali, a gente vai cair num outro problema, que é o colapso institucional do Brasil. Nós tivemos 4 presidentes eleitos da redemocratização para cá, derrubamos 2. Nenhum país do mundo aguenta isso. Nenhum país do mundo aguenta isso, de você 4 presidentes da redemocratização para cá, que tem 20 e poucos anos, derrubamos 2. Não estou fazendo juízo de valor aqui se é justo ou se não é justo. O da Dilma foi golpe, porque eu sou professor de direito e sei que ali foi um golpe de Estado feito na mão limpa, né, do parlamento, com grande influência estrangeira, de cobiçando o nosso petróleo, que eles estão entregando como pagamento do apoio internacional que tiveram. Pois bem, consertar a Previdência é uma necessidade, mas não podemos aceitar falar de Previdência com o artigo A na frente. A reforma da Previdência, como fosse um Lupe, um Ciro. Não. É uma de 1000 possibilidades a reforma da Previdência que nós precisamos fazer. 1000. E aí, primeiro de tudo, tem que entender o problema. Qual é o problema? É que nós éramos uma sociedade muito jovem quando nós criamos esse sistema previdenciário que os economistas chamam de repartição. Na prática, a gente tinha 6 trabalhadores ocupados, com carteira assinada, para financiar o aposento de um brasileiro que não inteirava 60 anos na média. Assim o sistema funciona. Muita gente pagando por muito tempo para pagar um aposentado que recebe por pouco tempo. Com a informalidade, a robótica, a mecanização, a automação e a brutal informalidade, o que acontece hoje? Nós temos estatística que aguenta isso: 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposento de um brasileiro que está chegando a 73 anos de expectativa de vida média. Portanto, esse sistema morreu. Ele não é reformável. É mentira dessa gente. E ele não morreu ontem, ele vem morrendo. Tanto que a contribuição do trabalhador vem aumentando, a contribuição patronal vem aumentando, a contribuição do governo entrou, não deu conta, aí começaram a criar penduricalho. Aí tem a contribuição social sobre o lucro líquido, aí tem o PIS, aí tem o COFINS, aí tem as receitas de loteria. Você vai juntando, puxadinho para cá, curativo para lá, e arruma tudo isso num balaio. Esse balaio ainda dá conta de pagar. Isso o mundo sindical precisa saber. No ano passado, a arrecadação da Seguridade Social foi suficiente para pagar a Previdência e ainda sobrou um tanto. Como é que eles têm coragem de dizer que tem um déficit monstruoso? Ora, fizeram um negócio para ninguém saber o que é, bota logo um nome assim estranho, que é uma sigla, DRU. Parece uma alma assustando o cara. DRU. O que é DRU? É uma emenda na Constituição que esses golpistas passaram sem conversar com ninguém. Sem conversar com ninguém. E é incrível que o Congresso Nacional Brasileiro faz isso. Tiraram com essa desvinculação de receitas da União
30% das receitas criadas para financiar a Previdência. E jogaram aonde? No saco sem fundo da agiotagem oficial, os bancos. Esse é o jogo. É evidente que vai quebrar, mas nós temos 6 meses, a partir de um governo redemocratizado, nós temos 6 meses para que ninguém seja dono da verdade. Todo mundo é responsável, todo mundo quer bem aos filhos, todo mundo quer bem ao país. Qual é o problema da gente dar 6 meses para debater? Chama os empresários, chama os sindicatos, chama os professores do mundo todo, a literatura, a comparação, os artistas, os padres, quem tiver um palpite para dar, vamos embora, vamos discutir. A pergunta é simples, nós queremos deixar para os nossos filhos uma dívida ou uma poupança? O brasileiro vai dizer uma poupança, nenhuma resta a menor dúvida. E aí o resto é como é que a carga vai pesar. Aqui começa a conversa a ser séria. De novo, fácil de falar, politicamente muito arriscado. Por quê? Porque o orçamento da Previdência, 2% dos beneficiários, 2 de cada 100, levam um terço de tudo. Aí bota no lombo do trabalhador rural, que não dura 65 anos, idade mínima de 65. Aí bota no lombo do professor, que ele tem que trabalhar 49 anos para dando aula, como se existe algum lugar do mundo que isso existisse, para ter direito ao aposento integral. Pegar um trabalhador do Vale do Ribeira aqui, da agricultura, para dar a ele o mesmo tempo de benefício, ou a mesma idade mínima do engravatado. Um gari correndo atrás, tem 1000 exemplos. Isso tudo é que nós temos que discutir. Mas o fato é que essa reforma, que foi chamada de a reforma, não reformava nada. Olha os números, eles têm raiva de mim por isso. Eu estou contando a história para o povo brasileiro. Olha os números. Quando eles escaparam a DRU, ficou um buraco de 180 bilhões de reais no ano. Sabe quanto é que a reforma do senhor Michel Temer ia economizar em 10 anos? 360 bilhões. Ou seja, em 10 anos só dava 2 tantos para pagar o buraco que eles produziram, com informalidade, com desemprego, com precarização do mercado de trabalho, num sistema que tem como lógica de financiamento a incidência da relação formal de trabalho. Portanto, isso é um assunto que nós vamos ter que resolver, mas 2% levam um terço de tudo. Quem são? Os doutor juiz, os doutor procurador, sabe? Esses chibata moral, dão lição de moral para todo mundo. Não respeita nada, todo mundo falando pelos cotovelos, porque o colapso do poder político está permitindo isso. Nós estamos restaurar o poder político e a autoridade no Brasil, não é? E o resultado prático é que algumas categorias, eu, Ciro Gomes, aos 36 anos de idade, terei o direito de 3 aposentadorias que me dariam hoje, se eu tivesse tido coragem de receber, 86 mil reais, meu irmão. Porque fui deputado, fui prefeito, fui governador, muito rápido, muito cedo, e aos 36 anos eu tinha esse direito, as leis brasileiras. É evidente que eu nunca aceitei receber, porque considero isso uma imoralidade, mas estou contando essa história agora, para ter moral, para apontar o dedo para eles aí. E por fim, e termino mesmo, o Brasil tem um outro problema de crescimento, é que todas as vezes que nós começamos a crescer, explode a importação, porque o Brasil está, como eu disse a vocês, se desindustrializando, e o nosso modo moderno de vida é industrial. A gente gosta ou precisa andar no carro, no ônibus, a gente precisa usar o remédio, a gente precisa do celular, a gente precisa do computador, a gente precisa do caixa eletrônico, a gente precisa de uma série de coisas, e o Brasil não tem capacidade de produzir e se desocupou de resolver esse problema da produção no país. Resultado, quando a gente melhora um pouquinho, cresce o consumo, papoca, ou seja, explode a encomenda de produtos estrangeiros, e aí o Brasil não tem dólar para pagar, quebra. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim agora com a Dilma. Por que não foi com o Lula? Porque com o Lula nós explodimos a capacidade de compra do povo e explodiu a importação, como sempre, com todos os outros. Só que a China, bombando, passou a comprar grandes quantidades dos produtos tradicionais do Brasil. Minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, boi, frango. E esses produtos, então, subiram muito de preço. Olha os números. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando o golpe derruba a Dilma, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, isso é que derrubou a Dilma. E ela não apostou na inteligência do povo, não contou a verdade para o povo, porque a marquetagem toma conta e tal, e não ensinou, não mostrou para o povo que nós estávamos sendo derrubados
por um problema estrutural que ela não tinha culpa nenhuma. Embora, na minha opinião, fizesse um mau governo. Não gostava do governo da Dilma. Botar o Levi de ministro da Fazenda e botar a taxa de juros em 14,25%, definitivamente, para mim, é um erro mortal, símbolo de um conjunto de perplexidades e de susto. Mas fiquei com ela até o fim. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o Bismarck, contra o golpe, e foi o único Estado brasileiro que fez isso. Não estou arrependido, porque ela é uma pessoa honrada, que merece respeito de qualquer brasileiro, embora possa não se gostar dela. Mas, enfim, quando o Lula entrega para ela, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando ela é derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido por 30. E assim todos os produtos caíram de preço violentamente. Você fica com o consumo lá em cima, sem o dólar para pagar. Resultado prático, nossa moeda se desvaloriza. E é nisso que eu termino aqui. A gente precisa ajudar o nosso povo a entender isso. Parece conversa de economista, mas não é. Nós descobrimos com o Plano Real que negócio de tabelamento, congelamento de preço não funciona. Mas que a gente controlando um preço, só umzinho, a gente acaba controlando todos os outros. E qual é o preço? É o preço do dólar, a taxa de câmbio. Porque a gente não compra dólar, mas come pão, come uma pizza se calhar no domingo, né? Pão e pizza é trigo. O Brasil não tem trigo suficiente, então nós temos que comprar o trigo do nosso pão lá fora. Tudo que a gente compra lá fora paga com dólar. Então, quando o Lula tomou posse, a gente precisava de R$ 9,20 a valor de hoje para comprar $1 de pizza. Quando o Lula entrega para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de pizza. Ou seja, o poder de compra do povo brasileiro, com o Lula, aumentou 4 vezes. Gosto dele, não gosto dele, mas o consumo aumentou 4 vezes. E o povo se lembra disso no estômago. Com a Dilma, ela pega 1,75 e o país quebra por conta daquilo, vai no dia seguinte da reeleição dela para 4. Então o povo perdeu, numa semana, metade da capacidade de comprar que tinha. Porque a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou, o preço do ônibus é diesel. A passagem de ônibus é uma função direta do óleo diesel. O Brasil adotou a estúpida política de vender petróleo bruto barato para o estrangeiro e comprar derivado de petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel do estrangeiro, deixando o emprego lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, se sobe o diesel, sobe a passagem. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios que a gente compra na farmácia vem do estrangeiro. Mudou o preço do dólar, sobe o preço do Tilenol, não tem conversa. Dentista, a consulta do dentista é $100. Por quê? Porque ele não é importado? Não. Mas o pozinho a injeção as agulhazinhas são, aquele aparelhinho safado que faz aquela zoada também é estrangeiro. E ele, então, para repor as coisas, tem que botar em dólar os preços dele. Ou seja, aqui está um panorama resumido, naturalmente já abusei da paciência de vocês, do que é que nós precisamos fazer para atender as duas agendas. Mudar a educação, mudar a saúde, enfrentar a violência com inteligência e não com aparato bélico, resolver a questão do desenvolvimento, do emprego, mas temos que ajudar o nosso povo a entender por onde a gente vai caminhar. Por quê? Porque tudo aqui é muito fácil. Em meia hora eu fiz um resumo grande, apoiado na experiência de vocês. Mas é muito mais fácil falar do que fazer. Porque na hora que você chegar em Brasília, o povo acabou de votar, vai para casa, se esquece até o nome do deputado de quem votou, e aí os grupos de pressão do baronato cercam o parlamento, e aí, se a gente não tiver o povo muito sabido, sabendo o que está fazendo, o próximo presidente também vai ser derrubado. Era, na sua grande maioria, um dependente químico, alcoólico ou drogas, era a pessoa que era ligada com a família, ou tinha uma perturbação mental. Famílias eram menos de 10%. Hoje, se você andar em São Paulo, você está andando, você vai ver, o que aumentou a população de rua é uma questão imensa. Só que agora é o contrário, 90% são as famílias. É o casal, é o filho, a filha, é o cachorro, o papagaio, o sogro e sogra. Nem todos são desempregados, mas é o subemprego que está ali e a pessoa precisa viver. Esse mundo nós não queremos para o Brasil. Essa realidade nós temos que tirar do nosso país. Temos que fazer o desenvolvimento e é baseado mesmo nas questões sociais. Então, eu acho que nós temos essa preocupação e temos também, você está falando muito isso, e nós defendemos isso, um plano nacional de desenvolvimento. Nós não podemos pensar em uma política industrial, em uma política agrícola, numa política comercial. Nós temos que pensar num plano nacional de desenvolvimento, respeitando as macro-regiões do país na sua potencialidade.
e não pode ser um plano de governo, ele tem que ser de Estado, tem que ser para um Brasil, fazer um Brasil realmente ser uma nação respeitada. Então, quando nós estamos abrindo esse debate com os metalúrgicos de São Paulo, dos metalúrgicos do Brasil, da importância de ter um plano que gere desenvolvimento, com geração de emprego, agregando tecnologia e formação para os nossos trabalhadores. Araquém, é com você aí. Eu ia perguntar ao companheiro Xepa, por favor. Obrigado. Eu sou diretor aqui do Sindicato dos Metalúrgicos e ao Miguel, minha boa tarde, ao presidente Lupe, também já fui filiado ao PDT, ao querido Ciro Gomes. Obrigado pela sua palestra, eu acho que foi muito interessante e a gente, como trabalhador também, sente algumas coisas aqui. Eu sei que todo presidente, todo ele, quando assume a presidência da República, a primeira coisa que vai falar é reforma da Previdência. Eu só queria lhe pedir uma coisa. Por favor, você já falou isso e falou em várias palavras, mas é a seguinte: a reforma da Previdência que seja feita tripartite. Por favor. Porque esse governo que está aí, a primeira coisa que ele fez foi destruir o movimento sindical. Quando você termina com o imposto sindical, você destrói o movimento sindical. E a sociedade brasileira não pode ficar sem a defesa dos trabalhadores. Então nós temos que pensar nisso também. Rever a questão da reforma trabalhista. Rever a questão do imposto. Se não dá para ter imposto, tudo bem. Mas você acha que a gente tem que ver uma forma diferente de uma contribuição confederativa, porque nós temos os sindicatos, as federações e as confederações. Nós precisamos voltar à confiabilidade no crédito, a confiabilidade no Brasil, Ciro, porque nós perdemos. Tudo que você falou tem sentido e tem razão. Os investidores não confiam no nosso país porque não tem credibilidade. E para ter credibilidade nós precisamos de uma política de desenvolvimento. Essa política de desenvolvimento passa pela educação, já vou concluir, passa pela educação e passa pela saúde. Então seria isso que eu queria falar. Muito obrigado por você ter vindo e é um prazer recebê-lo na nossa casa. Valeu, Ciro. Eu só vou pedir a gentileza, o pessoal que vai fazer pergunta, fazer a pergunta, porque o Ciro Gomes está com o tempo limitado, ok? Alemão. Sabe, é porque eu não ando de jatinho, eu ando de jatão. Boa tarde. O jatão da Gol não me espera. Boa tarde, trabalhadores, boa tarde, trabalhadoras, boa tarde, pré-candidato Ciro Gomes. Leonel Brizola, ele pensou em passar a bandeira do trabalhismo para algumas pessoas. Eu penso que quem empunhou essa bandeira do trabalhismo no movimento sindical foi Miguel Torres. E na questão política foi Ciro Gomes. Eu quero saber se você concorda com isso. Outra coisa, o PT, em nome da governabilidade, se aliou, fez aliança com a burguesia. Ciro Gomes, se você ganhar eleições para presidente da República, em nome da governabilidade, vai valer qualquer negócio? Companheiro Elenildo, por favor. Eu vou responder depois, tá? Bom, boa tarde a todos. Elenildo Queiroz, metalúrgico Guarulhos e presidente nacional do DIESAT, Departamento Intersindical de Estudos, Pesquisa, Saúde e Ambiente de Trabalho. A pergunta é rápida, você falou bastante da questão dos juros e nós sabemos que no Brasil a questão de crédito, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil detém de 85% a 86% do crédito nacional, ou seja, impõe todo mundo uma dificuldade para conseguir o dinheiro. Sendo você presidente, e eu acredito nisso e vou fazer toda a força possível para isso acontecer, você vai desenvolver algo que possa combater esse monopólio dos grandes bancos e principalmente dos bancos estatais, do governo, para dar crédito ao povo. Obrigado, Elenildo. Agora o companheiro Almeida, ex-prefeito de Guarulhos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Cumprimentar nosso próximo presidente da República, o Ciro Gomes, cumprimentar o Lupe, cumprimentar o Miguel e toda a direção aqui do Sindicato dos Metalúrgicos.
perguntar o seguinte, Ciro. A educação, sem dúvida nenhuma, é a única certeza que a gente tem que poderemos ter um país melhor. E o Nordeste, principalmente o teu estado, está dando uma lição para o resto do Brasil, porque das 100 melhores notas do IDEB, 77 estão lá no Nordeste, principalmente no Ceará. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A outra questão é que eu fico muito feliz de ver esse auditório cheio, porque esse processo eleitoral nós precisamos dar um basta nisso que está aí, gente. O que esse governo federal está fazendo de desmonte do movimento sindical é exatamente para atender os interesses dos grandes que querem o trabalhador brasileiro cada vez mais fragilizado. Portanto, cada dirigente sindical tem que aproveitar esse momento para a gente debater a gravidade desse tema também no nosso país. E por último, perguntar o seguinte: o BNDES deveria estar ajudando muito as pequenas empresas desse país, que é quem gera emprego. E a gente tem conversado muito com pequenos empresários, que a porta do BNDES é uma baita burocracia para o pequeno e favorece só o grande. Eu queria que você comentasse sobre isso também. Obrigado, Almeida. Agora o companheiro Cabeça, metalúrgico do Guarulhos. Obrigado, Araquém. Boa tarde. Meu presidente, Ciro Gomes, Carlos Lupe e Miguel Torres, muito obrigado por atender aqui o nosso pedido de trazer o nosso presidenciável Ciro Gomes. Metalúrgico e PDT de Guarulhos. Ciro, nesse momento que o país está dividido, a gente sabe que o país está dividido, você vê alguma possibilidade de unir a esquerda ainda no primeiro turno e me dê o nome de 2 partidos que possam indicar o seu vice aí nessa disputa? Obrigado, Cabeça. Companheira Lolita, por favor, Lolita. Ciro, eu gostaria que você falasse sobre valorização da mulher. Eu tenho 2 filhos e eu gostaria que você falasse sobre uma coisa que é muito importante para todas as mulheres do Brasil, que é sobre creche. O que uma pessoa no governo federal pode fazer em termos de estimular a educação infantil? E outra coisa que é muito importante para nós, e é muito importante para os meus filhos, por exemplo, e para o filho de todo mundo, fala para a gente sobre como você, na presidência, pode estimular o pleno emprego. A gente tem uma preocupação muito grande com o emprego. O que dá para fazer? Obrigado, Lolita. A companheira Gleide, por favor, Gleide. Boa tarde. Boa tarde ao meu presidente Lupe, meu próximo presidente da República, Ciro. Boa tarde ao meu presidente da Confederação, Miguel Torres. Ciro, assim como todas as mulheres do Brasil que conhecem a tua conduta enquanto governador, enquanto ministro, e sabem do compromisso que você tem em olhar o recorte de gênero, quando você estava, por exemplo, governador, eu acho que a gente precisa ter sempre nas tuas falas o teu parecer sobre como se dará a participação das mulheres no teu governo, e que você pudesse dizer para nós um pouco sobre que tipo de ação, e se você pensa nisso, ou quando você for montar o teu plano de governo, se você pretende retomar o diálogo com o movimento sindical, e se você pretende retomar ações como, por exemplo, a Secretaria de Políticas para a Mulher, que foi destruída aí pelo golpista do Michel Temer, e que fez com que nós mulheres tivéssemos um retrocesso enorme na elaboração de políticas públicas no país. E claro, que você pudesse fazer sempre um recorte de gênero com a gente quando você tratar da reforma trabalhista, porque nós mulheres sofremos muito e temos sido as maiores prejudicadas com a reforma trabalhista posta aí pelo governo golpista. E dizer que você me representa e que nós mulheres do PDT, sabemos toda a tua história e que você pode contar conosco sempre na defesa daquilo que a gente sabe que você tem enquanto compromisso com as mulheres, com as brasileiras. Adinaldo, cadê você? Enquanto o Adinaldo vem, eu vou perder o carro. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Carlos Lupe. Ao Almeida, meu amigo de Guarulhos. Boa tarde, tudo bem? Um abraço para você. É o seguinte, pessoal, e a todos vocês um abraço. Que Jesus ilumine e abençoe todos vocês. Ciro,
A pergunta que eu preciso te fazer, rapaz, é que eu trabalho com Itaquaquecetuba, lá na UPA de Itaquá, há 3 anos, na área da saúde lá. Estou com o pessoal lá, fazendo um trabalho lá e ajudando o pessoal lá, principalmente na área da saúde. O que eu preciso que você faça, meu amigo, Deus abençoar você sendo eleito, é que você procure cuidar na área da saúde, cara. Porque sem saúde, meu amigo, não tem Brasil, não tem trabalho, não tem amor, não tem carinho, não tem pátria, não tem nada, velho. É só isso que eu preciso, mano. Tá bom? Deus abençoe. É Carlos Cardoso de Itaquaquecetuba. Vai lá, Dinaldo. Boa tarde, companheiros. Nosso candidato Ciro Gomes. Meu nome é Adinaldo Ferreira, sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e filiado ao PDT. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes te agradecer por um grande feito que você fez em uma Constituição criada por Getúlio Vargas, você buscando uma cláusula lá de participação nos lucros e resultado em 94, você resgatou em letras mortas, funcional, uma PLR, participação nos lucros e resultado, se não me engano, por 10 anos, através de medida provisória reeditada até virar lei em 2000. Mas eu tenho uma pergunta, que você é um camarada com um discurso bem forte, mas o Collor combateu os marajás, né? Que foi uma bandeira dele que ele ganhou a eleição. E hoje você busca uma coisa que não adianta nós elegermos um grande presidente e termos um Congresso, a maior organização de bandido que temos no nosso país. Não no geral, mas e sim parte deles. Como que você vai conviver com tudo isso? E como que você vai resgatar, ajudar nós, através desse companheiro aqui, falando do nosso sindicato, resgatar a credibilidade dos trabalhadores para fazer esse Brasil crescer, porque sem sindicato para unir capital e trabalho não chegamos a lugar nenhum. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Vai lá, rapidinho, pergunta que o Ciro está atrasado, por favor. Que o papo é reto, rapaz. Companheiro Ciro, sei que você é macho, você não vacila, então já vou perguntar direto para você, porque você não é demagogo, não é populista. O grande problema da corrupção brasileira, na política brasileira, é o sistema eleitoral que é parasita do Estado. A grande maioria dos partidos políticos são parasita do Estado, o sistema eleitoral é parasita do dinheiro público. Precisamos de reforma política, com coragem, como você vai fazer isso como presidente da República. Obrigado, companheiro. Vai lá, Rui. Rui. Ciro, meu nome é Rui Gonçalves, eu sou gestor de uma startup que em 5 anos matriculou 300 mil estudantes com bolsa de estudo no ensino privado superior no Brasil. Você falou sobre a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul hoje produz o dobro, a indústria sul-coreana produz o dobro da Brasil, 4 vezes a indústria brasileira. Na mão de obra dela é 2 vezes mais qualificada que o Brasil, 2 vezes mais produtiva. E eles fizeram isso com educação. A Coreia do Sul tem 60% da população adulta com nível superior, o Brasil só tem 15%. A meta era 30% para 2011, a gente não atingiu e não vai atingir até 2024, que é a próxima meta. O que você vai fazer? Cerrado. Bom, aqui está um extenso programa de governo para responder, e eu quero dizer que ele ainda está em aberto. Eu estou com um grupo de mais de 500 técnicos me ajudando aí voluntariamente, e a coordenação é aqui em São Paulo. O professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, que está coordenando. Então toda e qualquer sugestão, crítica, etc., é muito bem-vinda, e eu só vou fechar esse programa depois de colocar minhas provocações na internet, receber as críticas, as sugestões, os reparos, corrigir os erros. Aí é que o programa vai virar mesmo programa de governo em junho. Então, o que eu vou falar aqui é a minha primeira provocação, é como eu entro no debate, mas eu só gosto de guardar a ideia até outra melhor chegar. Quando chega uma ideia melhor, joga a que eu tinha antes fora, sem nenhuma pena e nem piedade, tá certo?
Então, repare, aqui tem uma pergunta importante sobre o legado do trabalhismo. O Brasil deveria estudar o que foi a concepção do trabalhismo para nós vermos como aquilo que, quando nós ordenamos os nossos valores, nós fizemos um protagonismo global impressionante. Nós saímos do zero e viramos a 15ª economia industrial do mundo, guiados por uma estratégia que está mais moderna e jovem do que nunca. As ideias de Pasqualini, as ideias de Getúlio, as ideias de João Goulart, as ideias de Brizola estão mais atuais do que nunca, não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque o colapso da União Soviética desequilibrou muito o debate para o lado neoliberal. Mas o desmonte do sistema financeiro americano na crise de 2008 desmoralizou o neoliberalismo. Nós no Brasil é porque gostamos de imitar coisa ruim e mofada. Ninguém mais defende o neoliberalismo, nem no Fundo Monetário Internacional. E essa gente está com essa agenda aí estúpida que já provocou desastre no mundo todo. E aí o mundo está meio tonto, nem existe mais o socialismo real da União Soviética, nem o capitalismo turbo financeiro que também se desmoralizou, e o mundo está procurando. Ora, o trabalhismo é quem traz as concepções de somar valores, a questão do desenvolvimento, a questão nacional e a questão da superação da pobreza e da miséria. Mais do que nunca, e para o trabalhismo não há excludência da burguesia. Aqui está o gênio. O problema no Brasil é qual burguesia? Esse é o grande problema. A burguesia nacional industrial, que está quase acabando, hoje está com a mão na cabeça. E se a gente não for inábil, eles vêm junto conosco num projeto nacional. É evidentemente que para isso acontecer, a gente tem que encerrar a esquizofrenia, a neurastenia que está na cabeça dessa burguesia, que é assim: quando ele está no chão da fábrica, no comércio, na roça, ele percebe que tem uma coisa errada acontecendo e pede mudança. Mas quando ele apropria o excedente financeiro e bota no banco, ele quer conservar essa perversão. E aí pede do sistema político que o sistema político expresse os outros custos: salário, previdência e tributos. Por isso que as reformas são previdenciária, reforma trabalhista. Para quê? Para estressar os custos de produção, os outros custos, mantendo o mais grave dos custos de produção, que é o juro, a cunha financeira. Se nós entrarmos com uma política de desenvolvimento em que o Banco Central seja estatizado, tomado de volta para o controle da sociedade brasileira, e hoje quem manda lá é o Itaú, antes com a Dilma era o Bradesco, e é assim que está acontecendo. Antes era o Banco de Boston, e esse é o problema. Se você entrega o Banco Central para os bancos, vai esperar que a raposa fiscalize o galinheiro. É assim que está acontecendo. Então nós precisamos estressar essa taxa de juros para baixo, que já vem em encontro de outra pergunta, encerrando a esquizofrenia, em que o dinheiro vai procurar ser rentável na construção civil, vai procurar ser rentável na indústria, vai procurar ser rentável na agricultura, e não mais na especulação em que dinheiro gera dinheiro sem produzir um pão ou gerar um emprego. Essa é a base da lógica. No Congresso, o problema é um pouco mais grave. O problema do Congresso não é de burguesia. O problema do Congresso é de picaretagem pura e simples, num certo aspecto, mas de lobbies e grupos de pressão. Eu fui congressista, e talvez eu vá dizer uma heresia aqui para vocês rirem de mim, mas o Congresso brasileiro é muito bom. Essa conjuntura aí é horrível, mas por média o Congresso brasileiro é um Congresso que se renova quase na proporção de 60% por ano, por eleição. Diferente do Congresso alemão, por exemplo, que renova 10%, 12%, nós renovamos 60%, ou seja, um Congresso maleável, mesmo com todas as distorções, à mão do povo. O problema nosso, não é que quando nós acabamos de eleger o deputado, a gente esquece até o nome dele. 76% do eleitorado brasileiro esquece o nome do deputado em quem votou 3 meses depois da eleição. E aí o povão vai para casa e fica esculhambando, que é o esporte que eu gosto também, esculhambar político, né? Faz bem por fígado, todo mundo esculhambar, botar a culpa nos políticos. Isso é um esporte mundialmente praticado, né? Esculhambar os políticos, etc. E aí o camarada disse assim: ora, porra, eu estou aqui tentando trabalhar, como é que o cara me julga se eu sou um bom congressista ou não? É porque eu voto bem? É porque eu faço um discurso denunciando as mazelas? Eu protejo os interesses nacionais, os interesses da classe trabalhadora? Ninguém dá a menor bola. Ele só é julgado um bom deputado se ele voltar sexta-feira ou quinta e for lá para Birigui ou lá para Bauru
e dizer: eu consegui trazer um posto de saúde, eu consegui trazer uma sala de escola e tal, porque nós temos essa lógica que nós herdamos dos portugueses de só dar valor ao executivo, ao prefeito, ao governador. Isso é um processo pedagógico, não é culpa do nosso povo. Nós nunca tivemos democracia no Brasil. A última vez que nós tivemos democracia foi essa agora que interrompeu-se com o golpe da Dilma, foram 27 anos. Isso é o mais longo período de convivência democrática da história do Brasil. A nossa história mesmo é uma história autoritária, violenta, golpista. Isso é o que nós precisamos fazer. Portanto, o povo, nós temos que ter paciência. Então, como é que a gente atenua essa lógica de impasse de um Congresso que dissolve sua relação com o povo e fica presa ou da fisiologia do Executivo, que é quem vai dar o dinheirinho para ele fazer as coisas sérias, ou de financiamento de campanha corrupto, como nós vimos aí, sem poupar ninguém, praticamente todo mundo entrou no chafurdo da esculhambação que desmoralizou a estrutura política brasileira. Eu estou propondo 4 atenuantes para essa lógica de impasse. A primeira, propor antes. Ou seja, ao invés de você dizer: deixa que eu chuto, o que está aí está ruim, e se eu for para lá o paraíso desce para a terra, que é uma característica da política sul-americana e brasileira, a gente diz o seguinte: olha, eu só quero ser candidato se for para levar essas ideias aqui. Aí a negada vai esculhambar, o povão vai esculhambar minhas ideias, e eu vou defendê-las. Se eu escapo, está eleito eu e a ideia. Isso diminui muito a distância do Congresso diante de um presidente que chega lá reforçado por uma proposta. Segundo, desde o general Dutra até hoje, todos os presidentes brasileiros eleitos se elegeram com minoria no Congresso. Portanto, não tem que ter susto com isso, é uma regra da vida brasileira. Mas todos tiveram poderes imperiais para fazer e desfazer o que quisesse, bem entendesse, nos 6 primeiros meses a um ano. O exemplo mais chocante é o Collor. Chegou lá e tomou o dinheiro de todo mundo, o Congresso balançou a cabeça moda calango, o Judiciário não disse nada e até hoje está aí, acabou-se, pronto. Depois da virada da curva pegaram ele, né? Mas na hora ele fez. Nos 6 primeiros meses tomou o dinheiro de todo mundo. Isso não é evidentemente o que o país precisa, mas é preciso que o tempo da reforma seja os 6 primeiros meses. Ou seja, se vai ter reforma, não pode ser feita de cima para baixo. O presidente abre o debate e marca 6 meses. Quem tem algum palpite para dar aqui no sistema tributário? Quem quer ajudar a reformar a Previdência? Venha cá, meu trabalhador, venha cá, seu empresário, venha cá, seu professor, venha cá, experiência internacional, venha cá, os artistas, os padres, os pastores, os umbandistas, vem todo mundo, traga aqui seu pitaco, bora aqui, vamos achar junto o caminho. Passou os 6 meses, é tempo de decidir. Aí vem o terceiro fator, negociar. Só que a negociação não pode ser comprando voto e nomeando gente para as estatais, para o cabo roubar e você ficar de testa de ferro corno, né? Sendo sério, os outros roubando debaixo das tuas asas. Isso não deu certo com o Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB se elegeu na vida brasileira. Isso é o caminho do fracasso. Olha o que aconteceu com o Lula e o PT. O maior líder popular do país preso. Isso me dói o coração profundamente, não só como ser humano, mas velho camarada do Lula. Mas olha onde é que nós fomos parar, imitando esse jogo de cooptar político, dando jeito, dando... Diz que o Palocci agora resolveu bancar o dedo duro também. Sabe que merda vem aí, né? Então essas coisas, isso só leva ao fracasso. A negociação aqui, eu que saí, a negociação aqui é no redesenho do Pacto Federativo. Toda tragédia tem um lado bom. Hoje o Brasil está quebrado, 17 estados estão quebrados, mais de 50% dos municípios estão quebrados, portanto está na hora da gente chamar um grande pacto de governadores e prefeitos para, de um lado, consertar as contas públicas da União Federal, portanto, cabalando os apoios pelo atacado e não no varejo, e, por outro lado, não é, restaurar a condição dos estados se administrarem que está essa zorra toda que está. São Paulo está há 4 anos sem registrar funcionário. Se repuser a inflação, São Paulo já fica ilíquido. Só pela inflação dos últimos 4 anos, se reajustar o salário, São Paulo já vai para a liquidez aqui. Você imagina, o Rio de Janeiro já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Minas Gerais já quebrou e mais 14 estados estão nessa situação terrível do Brasil. E quarto, fim, para desarmar a bomba, se nos 6 meses, com toda essa negociação, com todo esse entendimento, o impasse persistir, a ideia é, por maioria simples do Congresso Nacional, convocar o povo diretamente a votar através de plebiscitos e referendos a sua decisão de futuro. Eu vou ter que correr aqui, mas vou passar telegraficamente, que essa era a grande questão.
Concentração bancária. Bom, o Brasil, como já disse, tem 5 bancos que controlam 83% das operações financeiras. E os 2 bancos públicos, eles querem privatizar, para poder acabar e ficar só 2 bancos, que é o Itaú e o Bradesco, e o Santander está correndo por fora para ficar também. É preciso fazer o oposto. Preservar públicos e estatais os 2 bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e tirá-los do oligopólio, que hoje os dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa são pessoas do mercado. Então, tirar isso, botar para a própria burocracia dos bancos, que tem gente de altíssima qualidade, administrar e dar uma diretriz para eles de agravar a competição. Em qualquer circunstância, ficou muito pouco banco. Foi uma imprudência que o Brasil cometeu ao longo dos últimos 15 anos. Quando eu fui ministro da Fazenda, em 94, o Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Hoje o Brasil tem 5. Então, evidentemente, foi um erro grave que nós permitimos acontecer e nós temos que corrigir isso, desconcentrando os bancos a partir de cooperativas de crédito, especialmente, que é uma novidade que está surgindo em vários lugares do Brasil, que a gente pode praticar. Bom, como é que eu vou unir a esquerda? Não é provável que eu consiga esta proeza. Por algumas razões. Há uma certa impressão entre nós de que esse lado de lá vai perder a eleição. É um certo equívoco, é um certo perigo brincar com fogo na beira do precipício, mas hoje ainda parece para o PT, para o PSB e tal, que o problema aqui é quem de nós vai ganhar, porque parece que o outro lado vai perder. Eu não vejo assim. Eu acho que a eleição nem sequer começou ainda. Hoje o povão não está ligado no assunto, só político e jornalista presta atenção nisso. O povão não está nem aí, pelo contrário, quando é chamado a pensar em política, está muito aborrecido, muito zangado, muito desconfiado de que desse mato não sai coelho. E daqui a pouco esse sentimento vai mudando. Portanto, esse protesto é muito mais o que reflete as pesquisas do que uma opção. E olha que eu estou até bem posicionado. Mas tem muitas variáveis ainda para acontecer. Então o que é que nós temos que fazer agora? Paciência, deixar as portas abertas, não ficar cutucando com muita agressividade uns com os outros, para deixar o caminho aberto. Não é nem para nós se entender, porque político, vocês sabem como é, briga hoje, amanhã conversa, não tem, é da nossa arte. Mas o povão lá embaixo não, o povão tem mais vergonha na cara do que nós políticos. Se a gente começar a se agredir muito, cada briga lá embaixo, não tem mais no mundo quem una depois. E isso a liderança sindical tem um papel muito importante, trazer todo mundo aqui, obrigar todo mundo a se explicitar sobre que tipo de posição tem, se é continuista, se é mudancista, o que é que vai fazer com os bancos, o que é que vai fazer com saúde, o que é que vai fazer com a educação, o que é que vai fazer com a reforma trabalhista. Eu, por exemplo, vou propor a pura e simples revogação dela. Já é compromisso formal, já é compromisso antigo. Eu não estou falando para agradar vocês não, embora candidato precisando de voto goste de agradar, mas isso, eu estava lá na luta, e nós do PDT votamos unânimes contra e prometemos que um dia, se a gente tiver força, nós vamos revogar. Não que a gente tenha medo, e eu vou terminar por aqui, não que a gente tenha medo de reforma. Nós não devemos ter medo de reforma. O que nós não podemos é aceitar reforma de gabinete. Reforma para privilegiar quem já tem tanto e prejudicar quem já não tem nada. Reformar é bom. Nós temos que ter nenhum medo de reformar. Mas qual reforma? É aquela que nós construímos o consenso entre quem trabalha e quem produz. Esse é o caminho, a aliança entre quem trabalha e quem produz, para enfrentar o inimigo poderoso que é a especulação financeira. Eu me desculpe se eu não posso fazer mais, mas porque de fato eu ando de jatão da Gol e ele não me espera. Então, muito obrigado, eu espero voltar outras vezes aqui. Obrigado, Ciro. Eu peço, vamos fazer uma foto aqui embaixo, junta todo mundo aqui, Ciro, vamos tirar uma foto aí com a turma. Vamos lá. Vamos lá, vamos todo mundo aí. Vamos lá. Espera aí, estamos chegando. Vamos lá, dá licença. Vamos aí. Vamos, meus companheiros. Viva os trabalhadores! Viva o Brasil! Viva!
do povo brasileiro, Ciro Guerreiro, do povo brasileiro, Ciro Guerreiro, do povo brasileiro, Ciro Guerreiro, do povo brasileiro. Obrigado, gente. Vai. Ó, desce pela escada aqui que é mais fácil. A tua esquerda aqui, ó. Pela esquerda. Ciro, pela esquerda aí, Ciro. Os companheiros da HB, os companheiros das GECIBRAS, os companheiros da IB, companheiro Milton da Quicksol, os companheiro Benjamin, sala 302, para nós tomar um café, chá de camomila, e agradecer a presença de vocês, agradecer ao companheiro Ciro Gomes, cumprimentar e parabenizar o companheiro Miguel e toda a diretoria dos sindicatos metalúrgicos. Beleza? Vamos lá, meu companheiro. Agradecer ao Almeida, mas agradecer também aqui o companheiro Marcelo Cândido aqui.